Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma aqui fala sobre este livro, que é O Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibuliak. Então eu vou fazer uma maquiagem, vou mostrando os produtinhos que eu uso e contando a história desse livro e o que eu achei desse livro também. Então eu vou começar, na verdade, colocando a minha lente, porque toda vez que eu faço maquiagem eu coloco lente. E sobre o que fala, né, este livro, este querido livro. E se eu terminar também a maquiagem... Não, na verdade, se eu terminar de falar do livro e eu não tiver terminado de falar sobre a maquiagem, a gente fala sobre outro assunto, tá? Porque também não tem muito o que eu ficar falando. E eu demoro um pouquinho pra fazer maquiagem. Então, talvez eu termine de falar sobre o livro, não tenha mais nada pra falar e ainda esteja me maquiando. Mas aí a gente fala sobre outras coisas. Este livro, então, ele vai contar a história do Alexei. E o Alexei, ele tem um ódio profundo pela mãe dele. E assim, o livro já começa com ele falando que odeia a mãe dele. E pra você odiar sua mãe, sei lá, né? Ela tem que, tipo, ter feito uma coisa muito horrível pra você. E a gente começa o livro tentando, então, descobrir por que o Alexei odeia tanto a mãe dele. Porque, aparentemente, a mãe dele não parece ser uma pessoa ruim. E pelas coisas que ele vai falando... Ai, peraí, que ardeu um pouquinho. Gente, eu odeio botar lente. Voltando. Como eu tava dizendo, a mãe dele não parece ser uma pessoa, tipo assim, horrível, sabe? Porque quando ela aparece, ela não é uma pessoa que ela faz alguma coisa que você fica, meu Deus, realmente, ela é uma pessoa desprezível. Não, tipo, ela parece uma mulher normal, uma pessoa normal. Então você fica, tipo assim, o que tá rolando? Por que você odeia a sua mãe? Aí o que acontece? Ele vai falando, então, sobre a rotina dele. No momento que o livro começa, ele é estudante. E eu tô passando esse creminho aqui pra hidratar a pele, tá? É da Labelle. É meu favorito, eu amo. E quando o livro começa, o Alexei, ele tá estudando ainda. Então ele fala um pouco ali sobre a rotina dele na escola, no colégio, na verdade, e dos amigos dele. E assim, a impressão que dá é que os amigos dele são meio más companhias, assim. Os amigos deles não são pessoas muito legais, né? Então, também a gente já fica meio assim. Eu vou usar agora essa blindagem da Visela, que é a Fix. Eu gosto muito dela, tipo, ajuda a durar a maquiagem o dia inteiro, porque eu vou sair, então, e hoje tá calor, então acho que tem que dar uma blindada na pele, né? E daí, gente, um dia a mãe dele vai buscar ele no colégio e ele, tipo assim, faz ela ficar esperando um monte por ele, porque ele tem esse ódio dela, então tudo que ele pode fazer pra tipo assim, atormentar a mãe dele, ele faz, sabe? E daí você começa o livro, na verdade, com mais ódio dele do que dela. Você fala, que menino mais chato, sabe? Mas, ela convida ele. Eu vou estar usando agora, gente, esse hidratante da Nina Secrets, que eu gosto de passar na parte dos olhos. Tipo aqui, assim, ó. Porque eu tenho muita olheira e aqui eu reforço bastante a maquiagem. Então, às vezes, né, craquela tem que estar bem hidratadinha. Ah, esqueci de falar que aquela blindagem da Visela, ela também é um primer, tá? Então, por isso que eu não vou passar primer. Agora eu me perdi onde que eu tava mesmo. Ah, sim. Aí, ela propõe pra ele que eles façam uma viagem juntos pra passar meio que um tempo juntos, assim, não diz o motivo, por que ela quer isso. Ela só propõe pra ele. E ele, claro, né, em primeiro instante fala, não, eu não vou viajar com você. Não vou, não adianta me chamar. Mas daí depois, assim, que eles vão conversando, ele aceita ir viajar com ela, né, pra passar esse verão. E vou usar a base bonita da Melu, daquela coleção Made in. Gente, eu adoro essa base. Não tá focando, né, meninas? O que tá acontecendo aqui? Por que não está focando? Enfim, a minha cor é a 50. A minha cor é a 50. Eu vou usar ela porque eu gosto muito dela, acho que ela fica muito bonita. E eu sempre uso, gente, com essa esponjinha da Karim Bakini,
que é aquela tetinha de vaca, sabe? Ai, gente, eu vou comprar mais disso aqui. É muito bom, é muito molinha, muito gostosinha, sabe? Pra aplicar base é, tipo, perfeita. Continuando. Então, ele vai passar esse verão com a mãe dele. E daí lá, eles vão conversar muito. Ela vai falar o motivo de por que ela queria que ele fosse passar esse verão com ela. E você também vai descobrir o porquê que o Alexei odeia a mãe dele. Por que ele nutre esse ódio pela mãe dele. Porque ele também vai contar um pouco sobre isso. Assim, gente, eu não sei, eu não posso estar falando, né? Porque, tipo assim, ai, seria ruim da minha parte falar assim, ai, achei esse motivo um motivo paia pra se odiar a mãe. Mas não sou eu, né? Então, assim, eu acho que eu não odiaria minha mãe por causa disso, mas também não passei pela situação, né? Então não posso estar falando. Mas ele conta o motivo de por que ele odeia a mãe dele, né? E eles passam esse verão inteiro muito tranquilos, assim, conversando sobre a vida, sobre várias coisas. Mas uma coisa que me incomodou um pouco foi que a mãe dele, ela conversa bastante com ele, assim, sobre vários assuntos, mas isso não vem muito no livro. Ele narra só algumas coisas, mas dá a impressão que eles tiveram muitas conversas. Mas essas conversas, esses diálogos, assim, eles não estão presentes no livro. Ele só cita, a gente falou sobre isso, e daí coloca alguns diálogos, mas é muito breve. O que eu não gostei um pouquinho foi que o título do livro leva, né, o verão que minha mãe teve olhos verdes. Mas esse verão em si, ele vira memórias dele, muito dilatadas durante o livro, e não é falado muito, sabe? Então você não fica assim sabendo. Eu achei que seria uma parte do livro, esse verão que eles passassem lá, seria uma grande parte do livro, sabe? E, ai, gente, eu peço perdão se eu tiver. É porque me atacou alergia hoje, e daí eu não consigo respirar direito. Então, às vezes vocês vão ouvir um chiado, é eu tentando respirar. E daí, como eu tava dizendo, aí acontece que isso não fica assim, não é tão narrado no livro, assim, vai falando, é muito pelas memórias dele, porque depois você percebe também que vai estar falando numa fase dele que ele tá adulto e tudo mais, que ele fala que ele teve que fazer terapia, mas não é mostrado assim, tipo, bem claramente, sabe, como que foi esse verão. São memórias, ele fala de alguns momentos. Mas esse verão muda tudo na vida dele, muda tudo, assim, a concepção dele sobre várias coisas. Vou usar esse corretivo aqui da Melu, que é o Amendoim 2. Não sei de que coleção é essa, gente, é o da tampinha verde. Mas muda a concepção dele sobre várias coisas, inclusive esse ódio que ele tem da mãe dele, né? Então muda muitas coisas. E eu gostei muito dessa explicação do título, porque ele explica, de certa forma, o porquê que nesse verão ele notou que a mãe dele tinha olhos verdes, né? Engraçado, né? Tipo assim. Mas é justamente isso. Ele vai falar um pouco sobre como ele se afastou muito da mãe dele por causa desse motivo X, né? Que eu não vou falar porque é spoiler. Que ele acabou criando esse ódio da mãe dele. E por causa disso, ele parou muito de reparar na mãe dele, de prestar atenção na mãe dele. Então, nesse verão, eles se conectam muito, eles têm altas conversas, assim. E ele descobre também algumas coisas. E daí, depois já pula pro atual e para algumas outras passagens que ele também vai colocando no livro. Eu gostei muito desse livro, sim. Eu acho que é um livro que vai falar muito sobre relação mesmo. Complicada, na verdade, relações entre mãe e filho. E eu gostei muito da narrativa. Os capítulos são super curtos, então você lê muito rápido. Quando você vê, você já tá, tipo, terminando o livro. Mas eu queria que esse verão que eles passaram juntos fosse mais descrito, assim. A gente tivesse mais acesso, digamos, sabe? Eu me senti muito... Sabe quando uma pessoa conta as coisas pra você pela metade? E daí você quer saber mais e a pessoa não conta? Eu, tipo, me senti isso. Eu queria saber mais. E eu não tava com esse acesso, assim, eu só fiquei sabendo mesmo pelas coisas que ele falava. Tipo, passei lá com a minha mãe, a gente foi em tal lugar, daí a gente fez tal coisa, mas nunca muito profundamente, sabe? Então eu queria ter tido mais acesso a isso. Eu vou usar o contorno da Nina Secrets. Gente, vocês vão reparar que eu uso muito Nina Secrets, mas é que ela é a maioral, né? Ela tem só produto bom, eu confio na Diva. A única coisa até agora que eu comprei dela que eu não gostei foi o rímel marrom. Mas não é que eu não gostei, eu acho que ele não entrega nada. Tipo assim, ele não é um produto ruim,
mas ele não entrega nada. Tipo, eu acho que pra quem gosta do natural, o mais natural possível, ele até que é ok. Mas, assim, pra você que quer pelo menos um pouquinho de volume que seja, o negócio não entrega nada. Então, esse foi o único produto que me decepcionou, assim. Gente, isso aqui não é do contorno, tá? Eu tô com uma manchinha aqui, mas não é do contorno. Foi o único produto, assim, que eu realmente, tipo, não uso, tá parado aqui, porque eu achei ele muito jaguara, sabe? Aí eu falei, infelizmente, né, ela errou nesse. Mas o resto, gente, eu amo. Olha esse contorno, ele esfuma, que é uma beleza. Eu, inclusive, tenho que falar a cor, né? Essa aqui é a cor 2, tá? E, ai, gente, eu odeio me maquiar no calor. Porque, olha aqui. Não vai dar pra ver, na verdade. Ele começa a fazer aquele bigodinho de suor. Ai, que ódio! Continuando. Eu achei que esse livro, ele tem muito uma vibe filmes do Joaquim Trier, sabe? Porque o Joaquim Trier, ele faz muito filmes, assim, sobre relações familiares. Inclusive, o último agora, que foi Valor Sentimental, né? Que ganhou o Oscar em cima da gente. Ele fala muito sobre isso, sobre relações familiares complicadas. E essa coisa de você ter um problema com seu pai, com a sua mãe, que aconteceu há anos atrás e que reverbera, assim, na sua vida atual. Então eu senti muito essa vibe, tanto que eu quero fazer um vídeo aqui sobre livros que eu queria que virassem adaptação e por quais diretores que eu gostaria que eles fossem dirigidos. E esse livro eu quero, já dando um spoiler do vídeo, já quero colocá-lo e falar que eu queria muito que ele fosse uma adaptação dirigida pelo Joaquim Trier, porque eu acho que casa muito, sabe? Eu acho que tanto o estilo de direção dele, tanto a forma como ele gosta de contar essas histórias, cara, o livro era perfeito. Eu li assim e falava, nossa, na mão dele, na mão dele. Não, meus amores, tá muito calor. Meu Deus do céu, pelo amor de blush, eu quero usar um blush que eu comprei recentemente da Ruby Rose, daquela coleção Blow. Eu tava louca por um blush vermelho. Eu queria muito aquele da Selena Gomez, mas assim, R$ 200. Não vai tá dando, né? Esse aqui eu paguei R$19,90. Eu achei ele chiquérrimo, tá, gente? Lembra aquela embalagem da Dior, que eu só vendo nas lojas, tá? Não que eu tenha. Ele vem assim, e daí você tira essa... Olha, gente, chiquérrimo. Pra proteger essa parte que é cremosa. Então vamos experimentar, vamos ver se é bom mesmo. Vou pegar até um pincelzinho, esse aqui, que tem formatinho de patinha de gato. Então eu vou primeiro aplicar essa parte que é cremosinha e depois a gente vai selar com a partezinha em pó. Então vamos lá. Ai, eu estou com medo, porque as coisas da Ruby Rose, elas são pigmentadas. E por ser vermelho, né? Mas vamos ver aqui qual que vai ser. Eita! Eita, eita! Tem que ir com cuidado, menina. Tem que ir bem mãozinha leve, porque ele é pigmentadinho. Eu acho que a escolha desse pincel não foi muito boa. Esse pincel ele não é muito bom pra esfumar. Ele é bom pra aplicar, mas pra esfumar ele é meio duro. Ai, mas eu gostei. Vou aplicar mais. Ai, peraí. Calma! Ai, sem desespero, gente. Sem desespero. Eu falando toda desesperada. Não, acho que vai dar certo. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Ai, ele tem um cheiro tão bom. Cheirinho docinho, assim, sabe? Mas acho que rolou, gente. Ai, eu amo blush vermelhinho. Que não puxa pro rosa. E esse ficou bem vermelhinho. Amei. A primeira parte do cremoso tá aprovada. Vamos ver depois quando a gente for esfumar com o bastão. O que mais que tem pra falar sobre esse livro? Gente, eu não cheguei nem na metade da maquiagem, já terminei de falar sobre o livro. Que mico. Vou falar sobre o quê? Vou ficar falando sobre o quê? Qualquer coisa eu fico só falando sobre maquiagem mesmo, né? E é isso. Esse aqui também é um produto novo que eu comprei da Ruby Rose, que é um pó matificador. E ele é translúcido. É translúcido? Ou eu tô dando fake news? Ai, não tá dizendo que é translúcido, mas se ele é branquinho assim, eu acredito que sim, né? Aí eu vou aplicar aqui, ó, debaixo das minhas olheirinhas. Vou aplicar aqui, onde eu sei que o negócio derrete.
Gente, do nada, não sei se vai dar pra ver, saiu um caroço aqui no meu rosto. Não sei se eu bati, o que aconteceu. Então eu vou aplicar esse pozinho para matificar a pele. Hoje tá um calor, gente, vocês não estão entendendo. Que, olha, tá difícil. Pra onde que eu vou? Eu vou numa feirinha coreana, que eu fui no ano passado e foi, assim, mico total, porque eles fizeram num lugar super pequeno e foi gratuito. Então, gente, lotou de pessoa, lotou de gente e não tinha espaço pra você andar, não tinha espaço pra você fazer nada. Tanto que eu fui lá, eu nem comi, eu nem comprei nada porque não tinha. E daí, esse ano, por causa disso, porque daí eles levaram um monte. Vou usar esse pó aqui da Karimbakini, tá? O rosinha. Eles levaram um monte de apavoro pro pessoal, só chapisco mesmo. Aí eles resolveram esse ano fazer num lugar maior e num lugar que eles pudessem cobrar a entrada, porque daí você consegue limitar o número de pessoas. Você não vai vender ingresso para um número de pessoas que não cabe no lugar. Então eu acredito que vai ser mais organizado. Só que se eu chegar lá e for um 2.0, igual o do ano passado, gente, eu olha. Não vou fazer nada, né? Mas assim, reclamar, vou lá chapiscar no Instagram. Mas eu espero que seja organizado. E eu quero comer algumas coisinhas lá. Não muitas coisas, mas experimentar algumas coisinhas, obviamente. E talvez comprar alguma coisinha de skincare. Aí eu mostro, né? Mostro pra vocês. Gente, eu queria fazer muito uma maquiagem verde hoje. Só que não vai combinar com a minha roupa. Vou ficar parecendo uma palhaça. Então, eu vou pra essa vibe aqui de marrons e tons frios dessa paleta belíssima da Ruby Rose também, que é a Blow, é a Dear Diary, que eu acho que é a 1, porque tem a 2 que são tons quentes. Gente, essa paleta aqui, ela é luxo. Ela é luxo, ela é linda, as cores dela são lindas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu olho, aí eu volto, porque eu não tenho muito mais o que falar. Aí, pra não ficar aqui falando abobrinha, eu volto com o olho pronto. Daí a gente continua dali. Mentira, resolvi mostrar, né? Porque o olho que é mais bonito da maquiagem, né? Vou usar essa corzinha aqui, que é a Lines. É bem clarinha, só pra fazer uma caminha aqui pra receber as sombras mais escuras, digamos assim. Também não vou passar algo muito escuro, né? Porque... Mas ela é bem clarinha, só pra realmente ajudar na transição quando você for esfumar um tom mais escuro, sabe? Então, eu venho só fazendo isso. Eu tô usando esse pincel da Nina Secrets também. Vou estar pedindo um patrocínio aí, porque eu divulgo muito Nina Secrets, principalmente no meu Instagram. Mas é que, gente, eu acho que ela é uma das melhores marcas nacionais, assim, dos últimos tempos. Os produtos são muito bons, realmente. E eu nem acho os produtos tão caros. Eu acho que são super acessíveis, assim, a faixa de preços. Claro, tem dentro da linha dela produtos que são um pouquinho mais caros, né? Mas tem muitos outros que, cara, são preços, assim, de mercado mesmo, normal, sabe? Nada muito absurdo, porque também não dá pra você cobrar muito barato por, né, produto de qualidade. Eu não ligo muito de pagar um pouco mais caro se o produto for de qualidade. Eu não gosto de pagar caro num produto e o produto ser ruim. Isso me estressa. Nossa, isso me deixa possessa. Aí, eu vou vir com esse tomzinho aqui, ó. Ai, gente, não estiver focando, perdão. Que é o Chapter. E eu vou fazer um leve... Ai, eu achei que ele era um pouquinho mais claro. Tudo bem, a gente esfuma. Gente, mas assim, agora tentando falar um pouco mais sobre o livro também. Ai. Eu adoro ler livros assim sobre relações familiares. Inclusive, eu tô pra ler aquele Como Amar uma Filha, que também fala sobre a relação um pouco complicada, mas daí é de mãe e filha. Mas eu adoro ler livros assim nessa temática. Eu gosto bastante. Eu acho que gera ali um drama, né? Gera um negócio assim. Olha, eu gostei.
Eu gosto também muito de assistir filmes nessa pegada. Tipo, um que eu gosto bastante, assim, que fala muito sobre isso é Lady Bird, da Greta Gerwig. Né? É um filme que fala sobre a relação complicada de uma mãe e uma filha. E assim, gente, não tem como a gente fugir disso, porque eu acho que todo mundo já teve uma fase complicada com os pais, assim, em algum momento. Eu acho que é impossível você me falar que você nunca teve um pouco de complicação com seus pais, porque chega uma parte da sua vida em que eles querem sim ditar um pouco o seu caminho, né? Às vezes os pais da gente projetam as coisas que eles queriam ser na gente, então acontece isso, mas depois passa, pelo menos algumas famílias passam, na minha passou. E então é um assunto que rende, pra mim pelo menos rende, eu gosto bastante desse assunto. Tem gente que não curte muito, acho meio batido, mas eu acho que quando bem contado funciona. Vou usar por último agora, por último não, penúltimo, essa mais escura aqui, ó, que é a Hayden. Só que eu vou aplicar ela só aqui, ó, entendeu? Eu não vou esfumar ela no olho todo, eu vou fazer só aqui nessa partezinha pra dar uma profundidade aqui no meu olhar. Eu tenho um olho muito pequenininho e eu não tenho quase nada de cílios, então eu tenho que, né, usar alguns artifícios aí pra dar uma valorizada, né? Porque senão, minha filha, fica muito paia, né? Ó. Entenderam? Não sei se vai dar muito pra ver, gente, mas assim, aqui pelo menos eu senti diferença. Aí agora, sim, por último, eu vou aplicar um brilhinho. Só que eu não sei se eu aplico dessa paleta ou se eu pego um brilhinho fora. O que eu faço agora? Eu acho que não vou pegar dessa paleta. Eu vou pegar esse brilhinho aqui, que é desse trio de sombras da Oceane, que é só tonzinhos marrons e tal. E eu vou pegar esse aqui, ó, que é tipo um marrom com brilho. Ele é bem bonito, assim, não sei se vai combinar, gente, mas tá, vamos tentar. Também se não combinar, vai ser esse mesmo, porque eu não vou tirar a maquiagem de novo, né? Toda a maquiagem de novo, não. Vocês acham que um delineado aqui fecha a maquiagem ou é demais? É too much? Acho que vou fazer. Acho que eu vou fazer. Eu vou usar esse da Ruby Rose, da linha Glass. Ai, gente, eu sou obcecada por esse delineador. Ele é muito bom. Sério, ele é muito bom. Ele é fininho, ele é bem pretinho, ele seca super rápido, então eu vou estar usando ele. E não tem muito segredo, tá? Só que agora é silêncio. Se concentra, silêncio. Draw the cat eyes sharp enough to kill a man. Na sobrancelha eu também vou experimentar um produtinho novo, que é esse aqui da Girly Club, da linha Blow, da Ruby Rose, que é de sobrancelha. E assim, gente, quando eu vou fazer soap brow na minha sobrancelha, eu passo sabonete. Eu passo sabonete mesmo, eu não faço sempre, tá? Só que eu vi o povo falando que essa cerinha aqui era babada, então vamos ver se é mesmo. Falaram que ela gruda e tal. Então eu tô com fé que ela vai entregar. Então eu espalho primeiro sempre no sentido contrário pra entrar bem ali nos fiozinhos e depois eu venho puxando. O meu medo, na verdade, é ela ficar esbranquiçada, porque tinha eu nem lembro qual agora, mas tinha um da Ruby Rose que eu usava que ele ficava esbranquiçado. E daí, gente, sério, ficava horrível, né? Tipo, a pessoa olhava pra você tava com a sobrancelha branca. Tipo, e esse aqui, pelo que eu vi as pessoas falando, não fica branco. Ele seca e fica, tipo, normal. Vamos ver mesmo se é verdade. Eu achei ele muito gosmentinho, sabe? Aí você não consegue tirar o produto e, tipo, tem muito produto agora na minha sobrancelha. Mas, vamos ver, né? Se vai mesmo entregar a Soap Brow pra gente.
Eu gosto da Ruby Rose, gente, porque é super barato. Então, se o produto é ruim, você não fica tão triste por ter pagado determinado preço, porque sempre é muito barato. Se fosse, tipo, caro, daí sim, né? Mas como é... Eu acho, pelo menos, muito barato as coisas da Ruby Rose. Tipo, acho que a coisa mais cara que eu já paguei na Ruby Rose foi aquela base ali mesmo, que eu paguei, acho que 50. É R$49,90. Mesmo assim, nossa, barato, né? Então as coisas da Ruby Rose é tipo, gira em torno de 35 a R$19. Nossa, já comprei coisa por R$8. Então é bom pra você testar as coisas, sabe? Realmente pra você testar. E daí, se você não gostar, não é tão aquele sentimento de, meu Deus, gastei meu dinheiro com porcaria. Assim, gente, eu acho que eu não gostei. Ele vai muito produto e, olha, eu já tô sentindo que tá esbranquiçando, assim, aqui não dá pra ver pela câmera, mas tá esbranquiçando. E ele não fica parado. Tipo assim, eu tô tentando, já faz, é que eu parei de gravar, mas assim, faz tempo que eu tô aqui tentando manter ele no lugarzinho e ele volta, tipo, normal. Então ele não faz aquele efeito de soap brow, que é você levantar bem a sobrancelha. Ó, agora até que tá paradinho, acho que tá secando. Mas até ele secar, ele não fica parado. E você tem que deixar de um jeito que ele seque do jeito que você quer, porque senão não vai adiantar nada. Só que ele tá esfarelando, ó. Não sei se dá pra ver, não vai dar pra ver, mas assim, ele tá soltando coisinhas. E, eu não gosto disso, mas tá. Vou ver aqui enquanto ele seca, pra ver se pelo menos ele seco dá pra... Não vou mexer mais, digamos assim. Porque se eu ficar mexendo também, né? Quer dizer, vou só, pela última vez, deixar do jeito que eu gosto que ela fique, pra ver se ele seca do jeito que eu quero que ela fique, né? Pronto, agora eu não vou mexer mais. Vou deixar ele assim, vamos ver se vai secar. Mas sei lá, não sei. Eu não gostei. Não foi um produto que eu fiquei uau, sabe? Aí agora eu vou tirar todo aquele pó que eu tinha passado pra gente finalizar esta make, né? A gente vai ver aquele blush na parte do em pó. É bem vermelho, gente. Não sei se dá pra ver, mas nossa senhora. Nossa! Mas agora ferrou tudo. Agora ferrou tudo. Porque vermelho é complicado, né? Nossa, gente, é bem pigmentado. E eu, bem louca das ideias, passei desse jeito. Parece que eu levei uma chineladona na cara. Não é uma chinelada, é uma chineladona. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que dar um jeito. O que eu vou fazer? Vou pegar o pó, né? E vou tentar... Já! É que aí não parece tanto, mas aqui, gente, no espelho, misericórdia. Ai, vai ficar assim. Vai ficar assim. Vou passar essa bruma da Nina Secrets também, pra gente tirar um pouco desse efeito de pó e tudo mais. Vou usar o rímel da Nina Secrets também. Ele é o melhor rímel do mundo, porque, como eu falei, eu nem tenho cílios e dá diferença nos meus cílios. Então, só por isso, ele merece muita aclamação. Tá vendo? Ele dá uma leve diferença. Melhor do que nada, né? Melhor do que nada. Lembrei algumas coisas que eu queria falar sobre o livro. Olha como eu sou, né? É um livro muito triste, assim. No final, tem uma passagem bem triste. Eu fiquei até bem mal, assim. Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei um pouco emocionada. E por ele ser um livro curto, eu acho que se você pegar ele pra ler em um dia... Tipo, eu vou ler esse livro aqui em um dia. Eu vou começar a ler ele cedo e vou terminar à tarde e noite. Eu acho que ele vai ter, assim, um efeito bem mais forte, sabe? Porque você vai pegar aquela história e vai até o fim com ela, não vai ter interrupções. E daí talvez isso, tipo, leve a uma emoção mais extrema, digamos assim. Porque é um livro muito triste. E o Alexei, ele é um personagem, gente, que foi difícil
você se apegar ou ter qualquer tipo de empatia por ele na questão, assim, de tipo, nossa, que triste, né? Porque ele é um personagem muito, às vezes, chato. É um personagem que ele fala umas coisas que você fica, meu Deus, né? Meu Deus, vai ser cancelado. Ele não é uma pessoa, assim, carismática. Vou usar o iluminador da Hair Beauty. Não é só de Nina Secrets e Ruby Roses que nós vivemos aqui também, né? Esse é o Accelerate. Eu derrubei ele, gente. Eu paguei R$300 e derrubei. Então ele tá só aquele negócio liso, assim. Mas funciona. Então, tamo aí, né? Então ele não é um personagem carismático que você fala, nossa, que amor de personagem, sabe? Ele é um personagem bem difícil, na verdade, gente. Então, a todo momento você ficava, meu Deus, sabe? Ele falava umas coisas, uma atrocidade. E até da mãe dele, assim, porque, tipo, cara, como eu falei, né? Eu não achei o motivo dele odiar a mãe dele um motivo tão plausível pra ele ter esse ódio tão forte. No máximo, era uma mágoa, um negócio que você cura ali na terapia. Agora, esse ódio, assim, me pegou um pouco. Mas eu não sou ele, né? Não posso estar falando também, né? São questões diferentes. Mas ele é um personagem que é difícil você gostar dele, sabe? É difícil você criar um negócio por ele, porque ele é um personagem muito difícil. Então, pra mim, pelo menos, foi um pouco complicado, assim, meio que criar essa empatia por ele, sabe? E, gente, sobre a sobrancelha, realmente não gostei, porque, assim, não ficou, né, levantadinha. E os fios estão molinhos. Eu achei que ele ia ficar duro, esturicar, né? Tipo, secar. E não. Tipo, se eu mexer aqui, já volta ao normal. Então, pra finalizar com a boca, eu vou usar esse lápis contorno, que é da Ruby Rose, também daquela linha Popstar. Essa cor, acho que é Iconic o nome da cor. Não tem outra coisa dizendo. Mas ele é um tonzinho, assim, de nude, de boca, bem bonito. Pra contorno, eu acho que funciona super bem. Desliza super bem. E, gente, paguei R$8 nisso aqui, tá? Inclusive, eu tenho que comprar outro já pra manter estoque, porque a Ruby Rose tem dessa de lançar as coisas e depois descontinuar, né? Então, fica assim, tipo, eu contorno a boca mesmo e levo até o centrinho. Geralmente, eu passo um pouquinho da linha da boca pra dar uma aumentadinha. Porque os meus lábios superiores, eles não são muito grandes, sabe? O de baixo até que tudo bem, mas o de cima não. Então eu sempre tento dar uma valorizada, né? Vamos dar uma valorizada enquanto a gente não pode pagar um preenchimento labial. Aí eu passo um lip tint, eu tô adorando esse da coleção do Crepúsculo com a Glam. Esse aqui meu é na cor Byron. Tô gostando bastante. Aí eu sempre faço isso, eu contorno a boca, aí eu venho e faço um lip tint. Eu gostei porque esse ele é meio marronzado, assim, sabe? E daí, em seguida, eu passo geralmente um gloss. Mas hoje eu quero passar esse aqui, que é um batom da Fenty. A cor dele é It's Fuzz. Cor número 4, na verdade. Não precisava nem ter falado o nome, né? Ele é lindo. Eu usei esse batom no meu casamento, gente. Tem uma memória afetiva com ele. Mas quando eu fui comprar ele pro meu casamento, eu queria essa versão, só que com glitter. Mas estava esgotado. Então eu tive que comprar esse. E eu tenho uma memória afetiva com ele, porque eu acho ele muito bonito. E porque também eu casei com ele, né? E pronto. Eu sei que era uma que fala falando sobre o livro, mas eu falei do livro, daí não tinha mais o que eu falar, mas a gente ficou conversando aqui. A gente é amigas, né? Então tá tudo. Gente, o Luquito ficou assim. Coisa bem vermelhinha. Coloquei com esse. Ai, eu tentando mostrar o tênis. Quase tardes. Branquinho. Eu amei. Coloquei esse óculos também, né? Uma vibe meio 22 da Taylor Swift. E essa bolsinha branca.